Desde criança, você já sentia que tinha algo errado com o mundo ou com você. Enquanto as outras crianças brincavam sem pensar em nada, você ficava em silêncio, olhando para o céu, se perguntando o que estava fazendo aqui. Você não sabia explicar, mas sentia. E não era um sentimento qualquer. Era como se alguém estivesse te observando. Como se tudo fosse parte de algo muito maior. Algo que ninguém à sua volta parecia perceber. Talvez você tentasse se encaixar, tentasse sorrir quando mandavam sorrir, brincar quando mandavam brincar. Mas a verdade é que lá no fundo, você sempre soube, você não era como os outros. Crianças escolhidas não são barulhentas, elas são sensíveis, intensas. Elas carregam um silêncio tão profundo que assusta até os adultos. Enquanto os professores achavam que você estava distraído, você estava absorvendo tudo. Enquanto seus pais achavam que você era calado demais, você estava tentando entender uma dor que ainda não tinha nome. Isso não foi um acaso. Isso foi o início do seu chamado. Um chamado que começou muito antes de você saber o que era um chamado. Você lembra da primeira vez que chorou sem motivo? Da primeira vez que sentiu uma dor que não era física? Uma saudade de algo que nem sabia o que era? Os escolhidos sentem isso cedo. Sentem saudade do lar espiritual. Sentem a ausência de um propósito que ainda não foi revelado. Sentem demais, mesmo quando ninguém acredita neles. E isso faz com que se sintam isolados. Alienígenas em suas próprias casas. Estranhos dentro de seus próprios corpos. Mas esse isolamento era necessário. Porque os escolhidos precisam ser preparados em silêncio. Eles são treinados nas sombras, na solidão, nos quartos fechados onde ninguém entra. E é ali, nesse silêncio, que algo começa a crescer dentro deles. Uma força que não pode ser explicada. Uma consciência que não se parece com a das outras crianças. Uma presença. Você já sentia isso, não sentia? Mesmo sem entender, você sabia que havia algo ao seu redor. Algo cuidando de você. Algo te guiando, mesmo nos momentos em que tudo parecia errado. Se você se reconhece nesse início, não ignore. Isso não foi imaginação. Foi preparação. Foi o universo moldando sua alma para algo que os outros não vão entender. Mas você vai. Porque os escolhidos sempre lembram, mesmo que demore. E essa lembrança é o que vai acender sua luz agora. Se você era essa criança, então já era um escolhido antes mesmo de saber o que isso significava. Talvez você tenha tido pesadelos vívidos que ninguém conseguia explicar. Talvez visse vultos ou sentisse presenças mesmo com o quarto vazio. Talvez tivesse uma intuição absurda que te fazia desconfiar de pessoas que todos ao redor pareciam adorar. E por isso disseram que você era esquisito, sensível demais, assustado demais. Mas a verdade que ninguém contou é que isso não era fragilidade, era sensibilidade espiritual. E só os escolhidos carregam esse tipo de sensibilidade desde tão cedo. É comum que os escolhidos tenham uma infância marcada por coincidências estranhas, serem salvos de acidentes que pareciam inevitáveis, escutarem uma frase no momento exato em que pensaram em desistir, sentirem uma paz absurda no meio do caos, como se uma mão invisível estivesse tocando suas costas. Isso não é sorte, isso é proteção. Você foi guardado, guiado, selado espiritualmente, muito antes de saber o que era espiritualidade. Por isso você era diferente. Por isso você se sentia deslocado. Porque o mundo que você via não era o mesmo que os outros enxergavam. E essa diferença começou a doer. A infância dos escolhidos é solitária, mesmo quando há pessoas por perto. Porque ninguém entende o que acontece dentro deles. São crianças que parecem adultas, que fazem perguntas grandes demais, que têm medos que não vêm dos filmes, que sentem um vazio existencial antes mesmo de saberem o que é existir. E essa profundidade assusta. Assusta a família, assusta os colegas e assusta até a própria criança, que muitas vezes tenta se esconder dentro de si para não incomodar. Mas o chamado não se cala. Ele continua pulsando, disfarçado de insônia, de inquietação, de uma melancolia que não tem causa aparente. E então vêm os primeiros testes. Situações difíceis demais para uma criança. Perdas, mudanças abruptas,
Momentos em que parecia que tudo estava desmoronando. Mas de alguma forma, você sobreviveu. Não só sobreviveu, você entendeu algo. Você tirou uma lição. Você amadureceu. E é isso que diferencia um escolhido. Ele transforma a dor em consciência, mesmo sem saber como. Você talvez tenha tentado esquecer tudo isso. Fingir que era como os outros. Reprimir seus sinais. Mas a alma nunca esquece. E o que começa na infância, nunca foi só infância. Foi início de missão. Se essas lembranças te apertam o peito, não é à toa. É o seu espírito dizendo, você sempre soube. Na adolescência, os sinais deixam de ser silenciosos e passam a gritar. Aquilo que antes era só uma sensação, agora vira conflito. O corpo muda, os hormônios explodem. Mas para os escolhidos, a transformação vai muito além da biologia. É como se a alma começasse a quebrar por dentro. Como se o mundo todo começasse a te empurrar para um lugar onde você não quer estar. E você tenta resistir. Mas quanto mais resiste, mais se perde. É aqui que muitos começam a pensar que há algo errado com eles. Porque enquanto os colegas se importam com festas, status e pertencimento, você está travando uma batalha interna para descobrir quem é e por que está aqui. As emoções se tornam extremas. Um dia você está em paz, no outro, afundado numa tristeza sem explicação. É o chamado querendo espaço. É o universo testando sua alma. E ao mesmo tempo que você sente esse caos por dentro, o mundo ao seu redor começa a te cobrar certezas. O que você quer ser quando crescer? Perguntam. Mas como responder a isso se você ainda nem sabe o que está fazendo aqui? Os escolhidos não encaixam em planos comuns, porque o plano deles não veio da escola, veio de cima. E por isso, toda tentativa de seguir o que esperam de você dói. Você já tentou ser normal? Já tentou se encaixar só para não decepcionar ninguém? Já escondeu suas perguntas espirituais com medo de parecer louco? Então você sabe o peso de ser chamado. Porque o chamado não é romântico, ele é um peso, um fardo, uma certeza silenciosa de que sua vida não será simples. E isso machuca, isso isola. E às vezes isso faz você se revoltar contra tudo. Contra a família, contra Deus, contra o mundo. Mas mesmo na raiva, há algo que nunca te abandona. A sensação de que existe uma verdade maior esperando para ser encontrada. É na adolescência que os escolhidos começam a sentir essa urgência. Esse impulso quase sufocante de buscar respostas. E quem tenta ignorar, adoece. O corpo começa a gritar. Vem o cansaço crônico, as dores sem causa, o vazio constante, a insônia, os ataques de pânico. Como se o próprio corpo estivesse dizendo, acorda, você não pode mais adiar. E é aí que muitos caem. E é aí também que muitos despertam. Se a sua adolescência foi uma guerra invisível, talvez ela tenha sido só o portal. E do outro lado, estava o início da sua missão. Então chega a vida adulta. E com ela, a falsa promessa de que tudo vai se encaixar. Mas para os escolhidos, é justamente o contrário. É quando o mundo começa a cobrar estabilidade, que o espírito começa a implodir por dentro. Você pode até ter seguido o caminho certo. Estudou, trabalhou, tentou formar algo sólido, mas a sensação permanece. De que nada disso é real. De que tudo é um teatro, uma repetição vazia. E você sente um cansaço que não vem do corpo. É a alma pedindo para ser ouvida. Nesse ponto, o chamado deixa de ser sussurro e vira ruptura. Relacionamentos começam a desmoronar. O trabalho já não faz sentido. A rotina te sufoca. É como se tudo o que te mantinha de pé estivesse ruindo. E estivesse te empurrando para uma pergunta inevitável. Quem sou eu de verdade? E por que estou aqui? E então algo acontece. Pode ser uma perda, um colapso emocional, um encontro inesperado, ou simplesmente um silêncio tão profundo que você finalmente escuta a resposta. E ela não vem de fora, vem de dentro. Porque nesse momento você começa a lembrar das sensações da infância, dos sinais que ignorou, dos sonhos que tentou enterrar. Você entende pela primeira vez que sua vida teve uma direção o tempo todo, que nada foi aleatório, que o caos foi preparação. E junto com essa clareza, vem uma dor ainda maior. Perceber o tempo que passou tentando ser quem você não era.
as máscaras que usou para sobreviver, as versões que vestiu só para agradar. Mas agora isso não serve mais. O que te trouxe até aqui não vai te levar adiante. O chamado exige verdade. E verdade dói, mas também liberta. Na vida adulta, o chamado volta com mais força. Mas agora ele não é mais invisível. Ele quebra suas certezas. Te faz olhar para o espelho e não se reconhecer. Aquilo que você suportava antes, o emprego, os relacionamentos, a rotina, começa a te sufocar. E você sente, ou muda tudo, ou vai adoecer de vez. E não é só mental, é energético. O corpo pesa, o peito aperta, o tempo parece se arrastar. É o espírito implorando para ser escutado. Nesse ponto, os escolhidos começam a despertar. E com o despertar vem uma dor que ninguém vê, a de perceber que você passou a vida inteira fingindo ser alguém que não era. E que agora precisa se lembrar de quem sempre foi. Ser escolhido nunca foi sobre privilégio. Sempre foi sobre responsabilidade. E quando o despertar acontece, não dá mais para voltar atrás. Você começa a ver os sinais em tudo. Nas pessoas que se afastam, nas conversas que parecem mensagens, nas coincidências que viram empurrões. A missão não é mais um mistério. Ela começa a se revelar nos detalhes. Mas aceitar isso exige coragem. Coragem para dizer não ao que te adormece. Coragem para desapegar do que te mantinha seguro. Coragem para andar sozinho, quando ninguém entende o caminho que você escolheu seguir. Ou melhor, o caminho que escolheu você. Você sempre soube, mesmo quando tentou esquecer. Mesmo quando fingiu ser como os outros. Mesmo quando se convenceu de que era só imaginação. Lá no fundo, sempre houve algo te chamando de volta. E agora, não dá mais para ignorar. Você foi preparado desde a infância. Cada silêncio, cada lágrima escondida, cada sensação que ninguém soube explicar. Tudo isso fazia parte da sua formação espiritual. A missão não começa amanhã, ela já começou. E o mundo precisa exatamente do que só você pode oferecer. Sua sensibilidade, sua dor transformada em luz. Sua história inteira foi o treinamento. Então, se essa mensagem te encontrou agora, não foi por acaso. Talvez seja o último aviso antes do próximo salto. Você está pronto? Comenta aqui embaixo se você sentiu que esse vídeo falou diretamente com a sua alma. E se quiser entender o que acontece depois do despertar, veja o próximo vídeo, porque a jornada dos escolhidos só está começando.